Galerinha. Então, pronto. Pessoal, Alexandre, meu querido, o que é o mediastino? Aliás, onde está o mediastino? Onde está o mediastino? Vou fingir que não estou vendo e vou só ler a partezinha de baixo do slide, professor. É uma região central e uma radiografia de tórax localizada entre dois pulmões. Arrasou, Alexandre. Nada como estar mais atento, né? Mais atento do que tudo. Arrasou. Então, pessoal, quer uma forma fácil de decorar o que é o mediastino? É o miolo do tórax. Miolo, tá? O miolo do tórax, tá certo? Então, é um espaço que ele está, olha só, abaixo do manúbrio external. O manúbrio está aqui em cima, certo? Então, ele está abaixo do manúbrio. Está acima do diafragma, tá? Então, abaixo do manúbrio, em cima do diafragma, né? Aí, olhando na situação anteroposterior, ele está atrás, né? Deslocar posteriormente ao externo, né? Ao externo que está aqui, e ele está anterior aos corpos vertebrais. Então, é o miolo do pão. Literalmente, tira o pulmão, o miolo do tórax é o mediastino, tá certo? Então, tirando o pulmão, tudo é mediastino. Uma coisa mais fácil de você memorizar. Então, é uma forma fácil. Pessoal, algumas pessoas ficaram com dúvida o que é a bolha gástrica. A bolha gástrica é esse negócio aqui, ó, esse gás aqui, esse gásinho que tá bem aqui que eu tô pintando. Isso aqui é a bolha gástrica. Alguém lembra o que significa ter bolha gástrica no exame? É o gás no estômago? Isso é o gás do estômago, muito bem. Isso aqui, essa região aqui, a gente ainda vai estudar, né? Mas o estômago, ele tá por aqui, ó. O estômago, ele tá por aqui. Isso aqui tudo é o estômago, tá? Então, o estômago, ele tem uma divisória aqui, para cima já é esôfago, tá? E aqui seria estômago. Então, é o gásinho que está no estômago, tá certo? Então, isso aqui é a bolha gástrica. E significa que a pessoa fez o exame em pé. Fez o exame em pé, porque aí sobe o gás, tá certo? Se ela tivesse feito deitado, o gás ia ficar na mesma posição onde ele está, ele não subiria, ele ficaria, talvez eu pegasse gás, talvez eu não pegasse. Ele só subiria. Imagine que você está deitado, né? Barriga para cima. O gás sobe exatamente naquela localização que ele está, ele sobe. Agora, se eu estiver em pé, o gás obrigatoriamente vai ter que subir aqui para o fundo gástrico. Essa região aqui mais superior é onde tem o fundo do estômago, tá? O fundo do estômago, apesar de fundo, a gente pensar numa coisa mais baixa, fundo no estômago é alto, tá? Então, fundo do estômago, que é a parte mais alta do estômago, tá certo? Revisando também conceitos básicos, né? Vocês lembram o que é essa pontinha aqui, ó, do pulmão? Alguém lembra disso? Foi falado? Isso aqui, pessoal, é o seio costofrênico, tá? Seio costofrênico direito, seio costofrênico esquerdo, tá? Apesar do nome seio, né? Isso aqui é porque faz uma área de acúmulo, faz tipo um biquinho, tá certo? Então, por isso que é seio, tá? Porque, geralmente, quando a pessoa começa a ter um pouquinho de líquido no pulmão, ele vem aqui e ocupa esse espaço. Ele ocupa esse espaçozinho aqui, certo? É como se você olhasse a radiografia e não visse essas pontinhas para baixo, tá? Tivesse uma retificação do seio costofrênico. Significa dizer que não tem essa pontinha para baixo, tá? Retificação do seio costofrênico. Oi. É normal os seios costofrênicos serem assimétricos ou essa pessoa é curiosa? Perfeito, Pedro. Sim, é normal, porque o fígado, ele é mais alto do que o baço, tá? Então, o fígado é mais alto do que o baço. Então, o mais comum é o seu costofrênico direito ser mais alto do que o esquerdo, tá certo? Então, isso aí é, inclusive, uma coisa que a gente olha, tá? E qual é o foco da aula de hoje? O foco da aula de hoje é vocês memorizarem a silhueta do mediastino. Isso é a coisa mais importante da aula. É por isso que a gente vai começar com ela mesmo, porque isso aqui vai cair na prova. Vai cair na prova. O que são essas sombras que eu vejo aqui no mediastino, tá?
Então, olha só, pessoal, a gente tem essa sombra que eu estou desenhando, tem uma sombra aqui, tá certo? Aqui em cima tem outra, aí aqui faz uma outra sombra, aqui tem outra, aqui esse paciente quase não tem essa sombrinha, e a gente tem essa daqui, tá? Então, memorize que a gente tem 3 sombras de um lado e 4 do outro, tá? E aí, fica mais fácil de você entender quando eu mostro essa imagem. Essa imagem é a imagem carro-chefe da aula, tá? Quando eu estou olhando um raio-x de tórax, né? O que é que eu estou vendo? Ó? Essa câmara que está aqui, ó, é o átrio direito. O átrio direito, ele provoca essa sombra, certo? O ventrículo esquerdo provoca essa sombra. O ventrículo direito, pessoal, ele não provoca sombra nenhuma quando eu estou olhando no PA, porque ele é uma câmara que está anterior. Tá vendo? Isso aqui tudinho, ó, é ventrículo direito. Tudo isso aqui é ventrículo direito. O ventrículo direito, ele não provoca sombra nessa imagem PA, mas ele vai provocar a sombra AP, ou perfil. E essa região aqui seria o ventrículo direito, ó. Então, lembra que o ventrículo direito, ele está anterior, né? Que Deus o livre, a pessoa leva uma facada no coração. Qual é a câmara que geralmente é acometida? Ventrículo direito. Ventrículo direito, porque ele está anterior no coração, tá certo? Então, lembre-se que o ventrículo direito, ele é anterior. Como ele é anterior, ele não vai ser visto numa incidência PA, porque PA só vê lateral. Então, eu vou ver aqui, átrio direito, ventrículo esquerdo, beleza? É isso que eu vou ver nessas imagens, tá? Essa região aqui, pessoal, é o hilo pulmonar. Essa região aqui é o hilo pulmonar, isso aqui, tá certo? E aqui, essa curvinha que praticamente nem tem curva, né? Essa área aqui, ó, veia cava superior, tá certo? Ei, professora, Diga. o hilo é o que mesmo que eu não lembro? O hilo é um local onde vão sair a artéria pulmonar, brônquio-fonte direito, é uma área que tem tudo. É uma área que tudo que é importante está passando ali. Está passando artéria pulmonar, brônquio-fonte, veia pulmonar. Então, tudo isso, né, faz essa coisa feia aqui, que quando você olha, há muita gente, assim, que vai ver uma radiografia a primeira vez, ó, vou mostrar uma radiografia, fica meio impressionado com isso aqui. Né? Na verdade, o que é que dá cor escura à radiografia? Gás, né? Como está passando aí elementos vasculares, né? Está passando veia grossa, está passando artéria grossa, eu não vou ter estruturas escuras aí, não vai ter coisa radiopaca, entendeu? Por isso que fica esse negócio branco aqui. Isso aqui são elementos vasculares, tá? Que estão passando aí, e por isso que dá esse tom mais radiopaco no hilo, tá certo? Nessa região do hilo, tá bom? Então, ó, professora, diga, querido. O hilo é a mesma coisa que o tronco pulmonar? Dá para você dizer a mesma coisa, tá? Hilo ou tronco, mesma coisa, tá? Ambos considerados corretos, tá certo? Então, basicamente, pessoal, ó, que linha é essa, né? Revivendo aqui, que linha é essa? Que silhueta representa essa câmera? Átrio direito. Átrio direito, perfeito, tá? Aí, essa região aqui, ó, que é essa região? Hilo pulmonar. Perfeito. E essa curvinha aqui que a gente vê um pouquinho aqui, essa sombra? Veia cava superior. Perfeito. Então, vocês já memorizaram o lado direito do tórax, tá? Lado esquerdo, pessoal, olha que interessante. A aorta, ela sai aqui do meio do coração e ela faz essa curva. A aorta, ela sai da região mais anterior do coração e aí a crosta da aorta vai indo em direção à região posterior esquerda, tá? E aí ela faz essa curva e ela vai descer posterior. Nem vou ver mais a descida dela. Isso aqui seria uma coisa posterior que eu não estou vendo. Então, consequentemente, pessoal, essa curvinha aqui a gente chama de crosta da aorta. Crosta da aorta, tá? Essa curvinha, pessoal, é uma curvinha fundamental para vocês avaliarem numa radiografia de tórax. Por quê?
Vocês, graças a Deus, se a gente for fazer uma radiografia, né, a nossa radiografia vai ser mais ou menos como essa aqui. Sem proeminência disso aqui, ó. Você vê só uma leve tortuosidade, tá? Uma leve tortuosidade. Isso aqui é o arco aórtico, ótimo, tá? Então, beleza. Agora, uma radiografia de uma pessoa mais velha, pessoal, olha o que acontece, ó. Olha o arco aórtico, ó. Ele fica muito evidente, tá? Isso aqui é uma radiografia para outra coisa, mas eu já aproveito para mostrar. Olha como esse arco aórtico é evidente. Faz uma tortuosidade. Vocês sabem por que isso acontece, pessoal? Alguém já ouviu falar aqui de aterosclerose? Aterosclerose é a base do que mais mata no mundo, a base, né? Aterosclerose, o que é? Doença dos vasos. Então, assim, pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeo alto, que são sedentárias, hipertensas, eventualmente diabéticas, todas essas pessoas, elas costumam acumular gordura e cálcio na parede das artérias. E as artérias se tornam tortuosas, tá certo? Então, desse fato, né, quanto mais tortuoso é esse arco aórtico, mais evidente é que existe uma doença aterosclerótica. Consequentemente, maior a chance dessa pessoa de ter infarto e ter AVC, que são, no final das contas, a mesma doença, né? O AVC isquêmico é praticamente, geralmente tem até a mesma etiologia do infarto, né? Uma coisa que fechou a artéria. O infarto cardíaco seria fechamento da coronária, de alguma das coronárias, e o AVC é um fechamento de uma artéria importante, né? Lá do cérebro, tá? Então, é a mesma doença, ambas fazem parte da mesma etiologia, né? Que é a doença de vaso, tá certo, pessoal? Então, olhar essa curvinha aqui é fundamental, tá bom? Você olhar essa curvinha e ver que ela tá assim, você já fica tranquilo. Você, não, coisa boa, né? Tá bem, aqui de saúde, né? Provavelmente é um sinal que a pessoa tá muito bem, tá? Então, beleza. Arco aórtico, né? Ou crosta da aorta. Que região é essa aqui estranha de novo? Que tem do lado... É o hilo, isso, é o hilo esquerdo. Hilo esquerdo ou o tronco, né? Ou o tronco da artéria pulmonar. A artéria pulmonar tá passando aí também. Tronco pulmonar, tá? Então, é o hilo esquerdo, tá certo? Essa região aqui mais superior dessa curvinha, que não tá muito evidente aqui, porque essa pessoa é normal, chama aurícula. Aurícula, tá? É a aurícula esquerda, tá certo? E aqui, finalmente, a câmara ventrículo esquerdo, tá? Então, desse lado esquerdo, a gente teria essas 4 linhas. Essa, uma daqui, que essa paciente está normal, então a gente não vê nada, e, finalmente, essa, tá certo? Então, aqui, crosta da aorta, hilo pulmonar esquerdo, aurícula e ventrículo esquerdo, tá certo? Professora, o que é essa... Esqueci já o nome. É o apêndice, a mesma coisa de apêndice, aurícula. É aquele negócio que tem lá no átrio esquerdo. Não tem uma área do átrio esquerdo que vocês acham que devem ter estudado na anatomia? Né? Como se fosse uma mini câmara. Uma mini câmara dentro do átrio. Tá? Às vezes as pessoas chamam aurícula, às vezes auriculeta, às vezes apêndice, tá? Então, é uma parte do átrio esquerdo que você consegue ver. Mas tem alguma função, alguma coisa específica ou é só uma região anatômica? Não, a região anatômica dentro do átrio. Não tem nada, uma contribuição maior que ela dê, não. Entendi. Tá? Mas Diga. Só para recapitular, a incidência PA, a pessoa está de frente pro raio-x. PA significa que o raio entrou no anterior, PA, né? PA é como se o raio entrou de costas e o filme está grudado aqui nessa parte anterior, tá? Então, entra posterior e sai anterior, tá certo? Qual é a vantagem do PA? O PA, o coração fica mais próximo do filme. Consequentemente, a menor distorção do tamanho do coração. Então, o tamanho do coração fica menor, fica do tamanho certo, tá? Se você faz AP, o que vai acontecer? O coração vai ficar mais longe do filme. O coração está anterior, ele vai ficar mais longe do filme. E com isso, vai haver um aumento das dimensões, né, na representação do filme do coração. E aí é uma coisa ruim, porque quando você faz uma radiografia de tórax, a parte do mediastino é importantíssima.
Então, o ideal é que você também consiga avaliar o coração naquela radiografia, tá? Então, a gente avalia o tamanho do coração, mas só dá para avaliar se fizer em PA, tá certo? Eu vou mostrar para vocês uma radiografia AP para vocês verem um exemplo, tá certo? PA, os raios entram posterior e sai anterior, posterior anterior, tá certo? E AP, ele entra anterior e sai posterior. Então, o filme tá onde tá saindo. Então, o filme fica longe do coração, tá? Fica longe do coração. O ideal é que o filme fique perto do coração, porque assim você tem menos distorção. Se tiver dúvida do que eu tô falando, imagine que você tá colocando uma luz, certo? Na sua mão, tá? E você coloca um anteparo para ver a sombra. Quanto mais próximo você coloca a sua mão da parede, né? Se você iluminar a sua mão, mais o tamanho da sombra é exatamente do tamanho da parede, tá? Do que está sendo projetado na parede. Na hora que você vai afastando a mão da parede, você vê que a sua mão fica gigante, né? Porque a mão está longe do filme, tá certo? Da projeção, né? A mesma coisa, do filme, tá bom? Então, pessoal, aqui vocês entenderam essa representação do coração, né, no exame PA, tá certo? Agora vamos ver no exame AP. Desculpe, perfil, né? Então, perfil. O que a gente vê? O ventrículo direito é a câmara mais anterior. Então, todo esse desenho aqui de coração seria ventrículo direito, tá? E o átrio esquerdo, ele tá mais ou menos nessa posição aqui, tá? Numa incidência perfil, o que é que a gente vê mesmo? A gente olha para o ventrículo direito, a gente olha para o átrio esquerdo e a gente olha para a aorta. Ó, a aorta faz isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. A aorta é isso aqui. Basicamente, a gente olha para isso aqui, porque a gente consegue ver se tem calcificação aqui, se essa aorta está mais tortuosa, tá? Aqui também são sinais de aterosclerose, tá? Então, num perfil, basicamente, o que eu olho é isso aqui, tá? É difícil a gente olhar para outras coisas, tá certo? Então, a gente vai olhar isso aqui. Ok, pessoal. Então, assim, quais são as câmaras que são bem avaliadas numa incidência perfil? As câmaras cardíacas são bem avaliadas. Ventrículo direito, átrio esquerdo. Perfeito. Ventrículo direito, átrio esquerdo, tá certo? E quais são as câmaras que são bem avaliadas num exame em PA? Ventrículo esquerdo e átrio direito. Isso. Lembrem-se sempre que eles são trocados. Um é ventrículo esquerdo e átrio direito. O outro é átrio esquerdo e ventrículo direito, entendeu? Eles não é direito, não é átrio direito, ventrículo direito, não é. É átrio direito, ventrículo esquerdo. E no perfil, ventrículo direito e átrio esquerdo, tá certo? Assim, uma forma de vocês memorizarem isso, tá? Então, assim, só mostrando para vocês de novo aqui, galera, ó. Olha só esse botão aórtico como tá evidente, né? Então, assim, só para vocês prestarem muita atenção a isso, porque essa imagem, ela pode lhe dar muitas pistas de como esse paciente está. Às vezes é uma paciente que vai fazer um exame de estético. Aí ele faz uma radiografia de tórax, porque foi totalmente rígido. Na cabeça dele, ele não tem nada, né? Vai fazer um pré-operatório com raio-x, aí se depara com uma crosta da aorta enorme, e às vezes o coração aumentado. Aí você olha assim, gente, essa pessoa tem doença, a gente tem que investigar isso aqui, né? Então, assim, lembrem-se que a hipertensão arterial, né, ela é uma doença silenciosa, muitas vezes. Então, geralmente, a hipertensão começa, assim, em torno de 30 anos, 40 anos, e a pessoa não sabe. A pessoa está vivendo bem, deixa aquilo passar, e quando vê, já tem cardiomegalia, às vezes tem essa crosta já bem evidente. Então, é uma forma de você conseguir triar pacientes que têm uma chance maior de ter doença, né, aterosclerótica, tá certo? E aí, pessoal, um dado fundamental, saber se o tamanho do coração está adequado para aquele paciente. Como é que a gente sabe isso? Isso se chama índice cardíaco ou índice cardiotorácico. Índice cardíaco, mesma coisa, mais fácil de memorizar assim. Como é que eu vou medir isso? Você mede o maior tamanho do coração, né? Faz um traço aqui, mede isso aqui, o maior tamanho do coração, e mede o maior tamanho, tá?
da caixa torácica, tá? Que aqui, no caso, é essa parte aqui, ó. O maior tamanho da caixa torácica. Tá certo? E aí, uma coisa que você pode fazer, que eu geralmente faço, eu divido esse tamanho aqui no meio. Se isso aqui cabe na metade, né? Tá pequeno, tá ótimo. Imagine que 2x, né? 2x tem que ser menor do que y. Eu divido y no meio, no meu olho, e tento trazer essa linha para cá. Uma forma mais rápida que eu acho. Visualmente, eu olho, mais ou menos aqui, não, isso aqui tá cabendo. Você faz até assim na radiografia. Você pega seu dedinho mesmo e faz assim, e não, cabe. Então, tá valendo, tá ótimo, tá? O tamanho do coração tá ótimo. Não tem cardiomegalia, não tem problema, tá? Então, esse índice é fundamental. Só podemos medir em PA, pessoal. Atenção, tá certo? Olha só uma cardiomegalia. Olha só uma cardiomegalia, né? Se você dividir aqui Y no meio, né? Dividindo Y no meio, X, né? Não cabe aqui, né? X não cabe nesse espaço. Então, assim, esse tamanho aqui é maior do que metade de Y. Outra forma de você pensar, né? Então, pegue o dedinho, ou então você mede. X deu 13 milímetros, Y deu 20, né? Então, metade de 20 seria 10, e o X está 13. Então, cardiomegalia, tá certo? Pessoal, o que é isso aqui? Vocês estão vendo que esse paciente tem umas coisas radiopacas aqui no meio do tórax dele? O que vocês acham que é isso? Esse negócio aqui, ó. Vocês estão vendo? Como se tivesse passado por uma cirurgia? Exatamente. Isso aqui chama fios, né? São fios de esternotomia. Foi ponteado, né? Esse cara tem uma esternorrafia. Isso aqui é uma esternorrafia. Rafia de sutura. Esternorrafia. Ele fez uma sutura no externo, tá? Ele fez, com certeza, uma cirurgia cardíaca. Fez alguma cirurgia cardíaca e agora tem esses fios no externo, tá? E o que é esse negócio aqui, ó? Tem uns fios aqui, vocês estão vendo? Uns negócios assim. Isso aqui, ó, pessoal, que tem essas bolinhas aqui, são monitores, fios de monitorização, tá? Esse paciente, ele deve estar numa UTI, ele deve estar monitorizado para ver a frequência cardíaca, ver o ritmo cardíaco, né? Que é isso aqui que a gente está vendo. E isso aqui, pessoal, é uma sondinha que ele deve estar, né? Na verdade, é um acesso venoso central. Isso aqui está caindo aqui dentro, praticamente, no interior da veia cava superior, tá? Isso aí está localizado aí no interior da veia cava superior. Então, o paciente está precisando de drogas que tem que ser feitas em acesso central. Então, uma pessoa que não está muito bem, né, pessoal? Tadinho. Vamos lá. Só para mostrar para vocês, pessoal, vocês vão ver que tem, até na aula anterior, tem umas linhas paravertebrais, uma linha de junção anterior, linha de junção... Cara, na vida real a gente não olha isso não, tá? É só para vocês saberem que o olho da gente pode enganar quando você vê estruturas de densidades diferentes, tá? Então, assim, eu não sei se vocês estão vendo que existe uma linha formada aqui, ó. Né? Existe essa linha formada, são as linhas paravertebrais. Tá? Isso aqui é normal, a gente não fica olhando muito para isso não, tá? Só para você saber que existem linhas normais no nosso corpo, no meio, tá certo? Isso aqui, ó, é a aorta novamente, ó, isso aqui é uma parte da aorta que tá vindo, uma parede, né, a parede lateral da aorta que tá fazendo esse desenho. A outra parede lateral, eu não sei se está passando por aqui, não sei, não dá pra gente ter certeza, tá? Mas eu consigo ver bem essa parede descendo aqui, que isso aqui deve ser a aorta, tá? Isso aqui não é uma coisa que a gente fica se batendo para ver, não, tá certo? E, finalmente, pessoal, vamos para a outra parte da aula. A outra parte da aula, respira fundo, né? A gente viu uma parte fundamental, pessoal. O que a gente viu agora, não tenha dúvida, a vida toda de vocês vão ver isso. Pessoal, eu não tive aula de radiografia de tórax na faculdade. Eu não tive. E eu sofri horrores, porque eu ficava olhando, gente, o que é isso? Diabo é isso? Será que tá normal? Eu olhava pro Willow, vixe, será que você tem uma pneumonia? Né? Então, assim, é sofrido, viu? E a gente tem que ver desde o internato. Então, saibam que a melhor coisa do mundo foi vocês serem apresentados ao raio-x já no primeiro semestre, tá? Então, basicamente, pessoal, o que passou, fundamental. Agora vamos para outro marco da aula. Professora, Diga. uma dúvida que ficou.
Se usa o raio-x, radiografia, para olhar o coração, analisar o coração? Sim, 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 sim. Sim, tá aqui, ó. Aqui. Percebeu? Aqui é o seguinte, Sara. Eu não vou. O raio-x, ele é incapaz de me mostrar a funcionalidade. Eu não consigo, não estou vendo contração miocárdica, não estou conseguindo ver isso, não estou vendo o funcionamento da válvula, tá? Mas ele me mostra sinais indiretos de que o negócio vai mal, entendeu? Tá alguma coisa muito mal aqui nessa situação, entendeu? É isso que ele mostra, tá? Então, assim, você consegue ver, se você vê que esse coração está aumentado, você sabe que esse coração está mal. E isso aqui é uma coisa que todo mundo consegue ver sem nenhum problema. Você olha assim, cara, esse coração está gigante. Esse paciente tem algum problema cardíaco. Ele deve ter uma insuficiência cardíaca. Deve ter, esse paciente aí, certamente. Ainda mais quando você soma o fato dele ter uma cardiotomia, né? Uma esternorrafia no meio do tórax. Essa esternorrafia, que é a rafia do externo. Tá? A esternorrafia, cara, esse paciente foi operado, olha a quantidade de dica que você está tendo, ele foi operado do coração, provavelmente, coração gigantesco. Então, o raio-x avalia sim o coração. É uma forma pior de avaliar? É pior. É muito melhor eu fazer um eco, por exemplo, para eu ver a contração do átrio, contração do ventrículo, ver o funcionamento da válvula, medir a quantidade de fluxo que está adentrando uma câmara, né? Que está indo para o átrio, que está indo para a aorta. Então, é muito melhor. O eco, ele te dá muitas informações, mas o raio-x, ele te dá muitas informações também, tá? É uma forma muito rápida de triar. O raio-x é muito barato, né? O raio-x vai ser... Cara, raio-x, assim, pra você ter noção, sei lá, uns R$ 20 um raio-x particular, entendeu? Um negócio muito barato, né? Então, é muito acessível, tá? E você já consegue ter muita informação dele. Se você se depara com um negócio desse aí, eita, senhorzinho, volte aqui. Imagine que ele tá com esse coração, né? Sem a esternorrafia. Você olha, epa, senhor, volte, que você tem que ser avaliado no posto agora. Né? Tem que fazer um check-up aqui, porque não tem nada bom aí pro seu não, viu? Esse coração aí não tá nos melhores, não. Tá? Entendeu a situação? Agora, esse coração, eu não consigo avaliar coronária, não estou conseguindo ver as coronárias dele, não estou conseguindo ver a contração muscular, não estou conseguindo ver a qualidade da válvula. Essas coisas que eu estou falando para vocês, funcionalidade, contratilidade, a válvula, ver se tem obstrução nas coronárias, e isso é melhor avaliado por ultrassom, que aí seria o ecocardiograma, e angiotomo de coronária, tá? E vocês lembram que ultrassom não é muito bom para ver cálcio, né? Porque barra o som, né? Então, já pense que não é bom para a gente ver a obstrução de placa calcificada no coração, né? Você não vai olhar lá a coronária do paciente para ver a obstrução. Quem faz isso? A tomografia, a angiotomografia. Lembra que tomografia é ótimo para osso, né? E a calcificação é uma estrutura calcificada, mesma densidade de osso, tá? Então, para ver esse tipo de coisa, a angiotomografia ela vai ser muito benéfica, tá certo? Então, basicamente, são esses os exames, tá? Então, vamos agora para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula, pessoal, é que existem diferentes subdivisões do mediastino. O mediastino, né, quando a gente olha no perfil, né, existe o mediastino aqui anterior, aqui posterior, né? Então, existe o mediastino anterior, que é tudo aquilo que está antes do coração e dos grandes vasos, tá? Então, eu estou atrás do externo, e antes do coração e dos grandes vasos, mais ou menos nessa topografia. Existe o mediastino médio, tá? Que é onde tem o coração, parte dos grandes vasos, né? E traqueia também tá aqui, mediastino médio. E existe o mediastino posterior, que tem de estrutura isolada o esôfago. O esôfago tá passando bem aqui atrás. A gente não vê o esôfago se o esôfago estiver normal, tá? A gente não vê, então ele tem a mesma densidade aí do pulmão, a gente não está conseguindo olhar, nossa, o esôfago está passando aqui, na radiografia a gente não vê não, na tomografia até que a gente vê. Agora existe uma estrutura que passa nos 3 mediastinos. Qual é essa estrutura?
é essa daqui que eu vou desenhar para vocês, ó, para vocês memorizarem para sempre. O que sai aqui do coração, do ventrículo esquerdo e desce? A aorta. A aorta, perfeito. Então, a aorta ascendente, ó, ela está no anterior. A crosta da aorta está no médio. E a aorta descendente está no posterior, tá certo? Então, essa estrutura, ela está nos 3 mediastinos. Mas, tirando isso, né, tudo que é anterior ao coração, grandes vasos, mediastino anterior. O que está coração, grandes vasos e traqueia, médio. Posterior, basicamente o esôfago e a aorta descendente, tá certo? Basicamente isso. Pegaram? Tá? Professora, Diga, querida. crosta da aorta é o mesmo arco da aorta, né? Isso, mesma coisa, tá? Arco da aorta, crosta da aorta, mesma coisa, tá? Perfeito. Olha só, vamos agora para um exame diferente. Diferente porque quantos anos tem esse paciente? Ele é bem novinho, né? Acho que é um bebê. Exatamente, é um bebê bem novinho, pessoal. Como é que eu sei disso? Porque dá para ver todo o tórax e os bracinhos. Além de, exatamente, basicamente isso. Você vê que a radiografia ela engloba grande parte da criança, né? Existe uma dica, pessoal. Tem uma retificação aqui dos arcos costais. Vocês estão vendo que o arco costal é todo reto, ó. Até aqui ele fica reto. Olha o de um adulto, ó. O do adulto, ele vai descendo, tá vendo, ó? Ele desce. O do bebê, ele fica meio reto aí, tá vendo, ó? Fica retinho. E existe uma outra estrutura anatômica, que eu não sei se vocês lembram disso, tá? Que tá bem, passando bem aqui, tá? Vocês percebem que essa sombra, ela é larga, isso aqui, essa região mais anterior é largo. Percebem que isso aqui é largo? Olha só de uma pessoa mais velha, ó. É mais fino, né? Mais estreito, né? Vocês percebem isso? Existe uma estrutura anatômica, fisiológica, que os bebês têm, e que, com o passar dos anos, vai diminuindo, e ele está localizado no mediastino anterior. E, inclusive, essa estrutura, ela faz exatamente essa curvinha aqui, ó, faz esse biquinho, tá? Eu vou desenhar isso aqui para vocês, porque a radiologista é uma coisa impressionante, pessoal. A galera faz mnemônica de tudo, sabe? Tudo vira um sinal, tá? E isso aqui, esse sinal aqui é o sinal da vela do barco, ó, o barquinho. Tá aqui o barquinho, ó, o marinheiro aqui, ó, vocês não vão esquecer nunca mais isso aqui. Marinheiro aqui, né? Terra à vista, né? Aqui, beleza, ó, aqui, né? Tá olhando aqui o mundo, né? Terra à vista. Então aqui é o sinal da vela do barco. Me passei, né, pessoal? Me passei aqui, né? Mas só para vocês decorarem isso aqui, porque muita gente, pessoal, acha que isso aqui é pneumonia, tá? A menina acabou de nascer, ou tem 1 mês de vida, 2 meses de vida, vai fazer uma radiografia por qualquer motivo, aparece esse alargamento de mediastino e a galera pira. A galera pira. Acha, às vezes, que é até linfoma, tá? Porque linfoma é uma coisa muito comum de dar alargamento do mediastino. Sinal da vela do barco. O nome disso é sinal da vela do barco, Virna. Isso aqui é sinal do timo. Isso é uma coisa fisiológica, tá? Fisiológica. Todos nós tivemos timo e o timo vai diminuir. Para ser radiologista tem que viajar, né? Igual o capitão do barquinho. É isso mesmo, viu? Boa, Alexandre. Então é isso aqui, galera. Ó, sinal da vela do barco. Isso é doença, pessoal? Isso é doença? Não, isso é o timo, pessoal. Vocês vão lembrar de mim. Quando vocês estiverem lá na neonatologia, no internato, recebendo os meninos, aí o pessoal olha assim, vê, ai, meu Deus, esse menino tá com pneumonia. Pneumonia, vamos tratar o menino. Aí vocês viram assim, rapaz, isso é o sinal da vela do barco. Essa galera tá viajando, ó, isso é o timo. Né? Então, assim, só para você sentir o clima, tá? Então, lembrem-se sempre disso. O timo, ele tá no mediastino anterior e ele vai diminuindo com o passar dos anos, tá? Então, beleza, timo. Aí, como é que eu vou ver massas no mediastino, lesões no mediastino? É quando você tem a perda da silhueta, ó. Tem uma perda da silhueta aqui. Perda da silhueta. Você vê que não tá, tem um negócio aqui, um ondrombo aqui. Tem esse negócio aqui, né? O que é isso? Não sei, pode ser um linfoma, pode ser um monte de coisa, tá?
vocês vão estudar no S5 os diagnósticos diferenciais. Eu dava essa aula para vocês, mas eu não dou mais aula no S5. Então, a gente falava dos diagnósticos diferenciais de cada lesão em cada topografia de mediastino. Porque dependendo se é anterior, se é médio, se é posterior, você sabendo o que tem, você já pensa nas doenças que tem naquele lugar, dependendo da estrutura anatômica que está passando ali, né? Não dá para você pensar que o cara tem uma lesão bem aqui, tá? Aí você, esse é o esôfago. Claro que não, né? O esôfago está passando aqui atrás. Vocês sabem que o esôfago é mediastino posterior. É nesse sentido, tá? Dá tempo dá tempo de mudar isso, né, Letícia? Quem sabe aí não é só da gente, não. Não, é verdade, ficou muito longo, né, esse espaço que eu dava aula antes, no S1, no S2 e no S5, era pingado demais, eu dava para algumas turmas S1, S2 e S5. Aí depois eu comecei a dar aula no S1 e no S5. Aí depois eu passei a dar aula no S5 e no S7. E esse ano me chamaram de volta para o S1. Aí eu voltei para o S1, fiquei no S1 e no S7. Né? É porque eu persigo a neuro, tá? Onde tiver neuro eu vou. Então pronto, galera. Aqui entenderam, né? Que isso aqui, ó, é um negócio que não era para ter. Esse negócio aqui tá estranho, né? Essa curvatura tá estranha. O que eu quero que vocês saibam é que isso está estranho. Tá? Mudou a silhueta, tá? Então, pessoal, e na prática, professora, não fui eu que pedi o raio-x, o colega do plantão pediu só PA. Me deparo com isso aqui. Eu vou pedir agora o perfil, ou o que é que eu faço? Eu vou dizer o que é que você faz. Você pede uma tomografia. Pede uma tomografia, que vai lhe dar muito mais informação sobre essa massa, sobre essa lesão, do que o raio-x perfil, tá? O perfil, ele vai nos ajudar só a localizar, estreitar um pouco mais, mas assim, estreita muito mais uma tomografia, muito mais, tá? Então, se você tiver disponibilidade de fazer uma tomografia, você vai fazer, porque você mede a densidade daquela massa, você vê a cara da massa, vê o contorno, então você acaba imaginando já, estreitando cada vez mais o diagnóstico, tá? Outro exemplo, ó, pessoal, olha aqui, ó, isso aqui, ó. Professora, diga, querida. Afinal, aquilo era o quê? Isso aqui pode ser um tumor, tá? Pode ser um tumor. A gente não. Provavelmente é um tumor, um linfoma, tá certo? No raio-x, a gente não dá o diagnóstico, não. A gente vai atrás da tomo, tá? Geralmente a gente vai atrás da tomo e linfoma. Tem muitas coisas que a gente pode olhar na tomografia que já nos faz pensar que seja linfoma. Por exemplo, linfonodos, a gente tem tanto em mediastina anterior, como médio, como posterior. Na hora que você vê que tem várias bolinhas que são linfonodos, né? Geralmente os linfonodos, eles têm essa conformação, eles são ovalados. Quando eles começam a ficar bola, não é bom. Bola não é bom, tá? Então, começou a ficar bolinha, começou a aumentar de tamanho, começou a coalescer com outros linfonodos, você tende a pensar em linfoma, em todos os mediastina anterior, médio, posterior. Mais comum seria linfoma. Mas, por exemplo, existe o teratoma. O teratoma é uma massa que é anárquica, ela é totalmente indiferenciada, tem dente, tem cabelo dentro da massa, pessoal, tem gordura dentro da massa. Gente, é um negócio muito nojento. Tá? Então, assim, é uma massa bem indiferenciada, que pode acontecer no mediastino, geralmente mediastino anterior. Tá? Então, assim, isso aí eu não vou conseguir dizer direito num raio-x. Na hora que você faz a tomo, você mede a densidade da gordura, você mede a densidade das estruturas, não, isso aqui é teratoma. Né? Então, você consegue estreitar muito mais quando você faz a tomo. Por isso que eu digo para vocês, me deparei com uma mudança no contorno habitual. E, infelizmente, a pessoa que solicitou o exame, solicitou só uma incidência, né? Que vocês não vão ser essas pessoas, vocês vão solicitar 2 incidências, né? Mas, às vezes, você se depara com pessoas que fizeram isso. O que é que eu faço? Eu solicito o perfil? Não, cara, vai para as cabeças. Pede logo uma tomografia para a gente resolver o problema, estreitar o diagnóstico, tá certo? Obviamente, se você não tem possibilidade de fazer tomografia no serviço público, você até poderia pedir logo um raio-x, porque é muito barato, né? Então, você faz, né? Mas, de maneira geral, você não vai ser excluído de pedir a tomografia. Você sempre vai acabar na tomografia, entendeu? E muitas vezes você acaba
na biópsia, né? Muitas vezes você vai para a biópsia mesmo, né? Para fazer o diagnóstico com biópsia, tá certo? Que seria o oráculo, né? Outros exemplos, ó, pessoal, essa lesão aqui super estranha, meio arredondada, ó. Tá onde? Qual é o mediastino que essa lesão está? Posterior. Posterior, tá? Isso aqui é um chivanoma, tá? Isso aqui é um chivanoma. Deixa eu voltar aqui, esse negócio é horrível. A gente vai dando... Voltando, aí ele volta assim pro come, pronto. Não. Pronto, chivanoma. Isso aqui é um chivanoma, tá? Chivanoma é uma lesão tumoral nervosa, tá? Porque aqui, pessoal, na coluna saem os nervos, né? Os nervos saem aqui. Então, justamente nessa saída do nervo, cresce um tumor, que aí toma essa conformação aqui todinha, pessoal, tá? O chivanoma. Beleza? Outras coisas interessantes, pessoal, ó. Isso aqui é o exame perfil, raio-x simples, normal. Não estou vendo o esôfago, não tem porque você ver o esôfago aqui. Mas eu quero ver o esôfago. O que eu posso fazer para ver o esôfago? Aí, pessoal, vocês estão percebendo que tem uma estrutura aqui, ó, branquinha, tá vendo? Bem branquinha que tá passando aqui. Esse paciente, ele bebeu contraste. Imagina que a minha água aqui é contraste. Ele bebeu. Na hora que ele engole, você adquire a imagem. Então, o contraste está descendo no esôfago. Aí você bate a foto e você vê isso. Então, esse desenho aqui, ó, é o esôfago. O esôfago, eu dei contraste para o paciente bebeu. Na hora que está descendo, você bate a foto. Isso chama esôfagograma. É um tipo de exame que a gente eventualmente pede para avaliar o esôfago, tá? Então, isso aqui é um esôfagograma. Diga, Alexandre. Por curiosidade, qual o contraste que seria usado? Bário. Aqui, geralmente, a gente usa o bário, mas a gente também pode usar iodo, tá? Mas, geralmente, o de escolha é o bário, porque o bário, Cara, o bário, ele parece uma pasta de dente. Um pouco mais fluido, mas até o cheiro parece, tá? Então, assim, é uma coisa que não é, assim, intolerável, né? Mas é um pouco grossa, né? Então, aí, quando vai descendo, ele vai grudando, ele demora um pouco grudado na parede. O iodo já é exatamente igual à água, ó. Ele é totalmente líquido. Então, para eu fazer um exame com iodo, eu tenho que beber um monte de iodo, ou então bater um monte de foto seguida para flagrar uma foto que realmente tenha colorido tudo, entendeu? Alguém perguntou alguma coisa, ó. Só vi aqui. Perguntaram como é beber. Beber, o gosto é bom? Ah, o gosto... Eu confesso que eu provei já. Eu provei, ele lembra pasta de dente. A minha avaliação foi, cara, isso aí parece muito uma pasta de dente. É bom você provar, porque quando o paciente vai fazer, você diz, olha, é um gostinho um pouco assim, meio de hortelã, um pouco meio... Eles fazem uns preparos, né? Eles fazem uns preparos, né? Você bebe o bário, SO2, SO4, um negócio assim. Você bebe uma solução, né, que tem bário. Então, e eles põem alguma coisa meio que parece flúor, assim, um gosto meio de pasta de dente mesmo, assim, sabe? Não é um negócio muito... Não é horrível, não, tá? Mas, enfim, é tolerável, não é uma coisa péssima, não, tá? E aí, pessoal, olha só, o esôfago aqui, existem algumas doenças que... Alguém aqui já ouviu falar de doença de Chagas? Já, do barbeiro. Doença do barbeiro, totalmente incidente no nosso estado, totalmente incidente aqui. Vocês vão pegar pacientes com doença de Chagas, tá? Muito. Não pegar poucos, não, vão pegar muitos, tá certo? E uma coisa que acontece na doença de Chagas é o megaesôfago. Megaesôfago. Tá? O megaesôfago. Por que acontece? Ó, vocês estão... Aí, qual é a pista? Muitas vezes o paciente... Coitado, as pessoas são mais humildes, elas não têm muito chance de procurar o médico, bate uma radiografia por outro motivo, ou então bate uma radiografia pensando mesmo em acalásia, tá? E aí você se depara com o quê? Com o alargamento do mediastino. Olha só, esse contorno tá normal? Não tá normal, né? Esse contorno aqui, pessoal, desse lado, tá normal? Olha para esse contorno. Você já está normal? Nem um pouco, né? Olha só o contorno, né? É como se tivesse surgido um negócio assim, né?
Então, assim, você se depara com aquilo, você já sabe que não está normal. Aqui, ó, esse negócio aqui. E aí, quando faz o perfil, às vezes, pessoal, você vê nível hidroaéreo aqui, que a comida fica estagnada aqui. Como é que acontece o esôfago, a doença do barbeiro, né? A doença de Chagas. Pessoal, é o seguinte, no nosso esôfago, a gente tem uma válvula que comunica o esôfago com o estômago, tá? Existe essa válvula, é o esfíncter esofagano inferior. A doença de Chagas, ela deixa o esfíncter, que deveria, na hora que você come, ó, ele tem que abrir. Quando você não tem comida, ele fecha. Na hora que chega alimento, ele abre. Depois que não tem comida, ele fecha. Ele fica o tempo todo abrindo e fechando, né? É esperado. Você engoliu, a água tem que chegar no estômago. Essa doença, ela deixa o esfíncter fechado. Fechado. Ó, vai passar não, viu? Vai passar não. Hipertonia do esfíncter. Então, a doença de Chagas, ela faz uma hipertonia do esfíncter, tá certo? E aí, consequentemente, você come e a comida fica lá estagnada no esôfago. É muito ruim. As pessoas que têm, elas sentem mal, sentem dor quando elas comem, elas sentem que a comida fica voltando para a boca, tá? Porque o esôfago não é um lugar próprio para armazenar comida, tá? Então, só que eventualmente abre um pouquinho, aí desce um pouquinho aqui de comida para o estômago, mas ela fica o tempo todo nessa situação. Então, o esôfago aumenta de tamanho por isso, porque não está passando bem, então ele aumenta de tamanho, tá? Como é que eu posso fazer o diagnóstico? Se a pessoa beber contraste, ó, fizer esse esôfagograma, você vê perfeitamente o esôfago gigantesco aqui atrás, tá? É porque a gente não colocou nenhuma imagem de exame com contraste para esôfagograma, tá? O objetivo era só vocês realmente perceberem que isso aqui tinha uma alteração na silhueta, tá? Outra coisa, olha só como olha só, vocês perceberam que tem uma nova silhueta aqui, ó, como se esse ventrículo esquerdo ele vai até aqui, mas apareceu alguma coisa aqui. Perceberam? Faz tipo uma inflexão assim, ó. Vocês perceberam isso? Que até agora a gente não estava vendo nada, aqui parecia tudo único, né? Mas finalmente a gente chegou numa coisa que faz uma insinuaçãozinha, uma proeminênciazinha para dentro, né? Então, isso aqui, pessoal, é ventrículo esquerdo, e isso aqui deve ser o quê? A aurícula. A aurícula que está no átrio esquerdo, tá? A aurícula desse paciente está aumentada, tá? E olha só, a câmara que fica mais posterior aqui, que é a câmara onde tem a aurícula. Qual é essa câmara? O átrio esquerdo. O átrio esquerdo está aumentado, está tão aumentado que está causando diminuição da luz do esôfago. O esôfago, quando a comida vai passar aqui, ó, tem uma estenosezinha de esôfago, tá? Minha mãe, pessoal, ela tem estenose de válvula mitral. Ela fez, inclusive teve que tratar cirurgicamente ano passado, final de ano passado. Trocou a válvula mitral. E ela tinha exatamente isso, pessoal. Ela estava ficando com disfagia. Disfagia é quando você come e sente uma sensação de que tem uma dor, que não tá descendo, tá? Então, ela teve exatamente isso. O átrio esquerdo dela aumentou muito de tamanho por conta da estenose mitral. Vocês conseguem entender por que uma estenose da válvula mitral vai aumentar a câmara do átrio esquerdo? Imagine que o átrio esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo tem a mitral. Uma estenose de válvula mitral, o que é que vai acontecer? O sangue vai passar fácil para o ventrículo? Ou vai ficar difícil? O sangue, a válvula não está abrindo, né? Estenose é exatamente isso, a válvula não está abrindo. Então, esse sangue não passa bem para o ventrículo. O ventrículo bate quase sem sangue, pessoal. Vazio. Bate quase vazio, tá? Então, o átrio aumenta muito de tamanho. O átrio esquerdo aumenta muito de tamanho. Aumenta tanto a ponto de fazer isso, de fazer essa disfagia aqui, ó. De comprimir o esôfago posteriormente, tá certo? E aí, consequentemente, pessoal, chega uma hora que o átrio já tá tão grande que não deixa que o sangue que vem do pulmão
entre dentro do átrio. Porque o átrio assim, meu amigo, dá não, viu? Tu vai mandar mais sangue para cá, cara? Aqui tá lotado. Espera um pouquinho aí, que aqui não cabe mais, não. Ele fala desse jeito pro pulmão. Aí o pulmão diz assim, tá certo, eu vou fazer uma pressão aqui bem grande, vou aumentar a minha pressão, que tu vai ter que deixar esse sangue passar, cara. Aí ele aumenta a pressão do pulmão. E aí isso faz hipertensão pulmonar, tá? E a pessoa pode ficar com edema de origem cardiogênica, tá? O pulmão fica cheio, fica repleto, tá? Isso é uma coisa que, se você não conduzir bem, não tratar bem, a pessoa pode morrer, tá? De edema agudo pulmonar. Não sei se vocês já ouviram esse termo, edema agudo pulmonar. Então, a pessoa que tem uma estenose da válvula mitral, ela pode evoluir para esse nível, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa bem típica, tá? Isso aqui, pessoal, o que é isso, ó? Alguém sabe o que é isso? Isso é não sei, parece algo que foi colocado na válvula. Exatamente, isso aí é um anel, isso é uma válvula, provavelmente uma válvula mitral pela posição, tá? Pela posição, provavelmente sim. Esse paciente tem um coração bom, o coração dele é ótimo. Imagine que esse paciente chegou para você. O paciente, ele é totalmente leigo, cara do interior, não sabe de nada, tá? Chegou a primeira vez para você, a única coisa que ele sabe te dizer é que ele fez um raio-x. Cara, a gente vê pessoas, assim, de situação tão precária que você... Não é brinquedo, a pessoa não consegue te dizer nada. Ela simplesmente marcaram para ela ali o dia que ela tinha que ir no médico. Ela chega para você, você pergunta, oi, seu fulano, tudo bem? Aí, tudo bem. O que é que você está fazendo aqui? Qual foi a sua queixa? Sei não, marcaram para mim, ó. Foi assim. Aí você vê que ele tem uma radiografia de tórax. Você não tem nada, por que você veio para cá? Não, marcado para mim, eu tô ótimo, não tô sentindo nada. Tem nada, sou sadio, totalmente sadio, não tenho nada. Aí você olha pro raio-x e o cara te mostra esse raio-x. Esse cara é sadio? Não mesmo. Não, olha o tamanho do coração do cidadão, cara. Pelo amor de Deus, enorme, né? Se a gente fizer aquele negócio lá, pessoal, ó, metade do tórax, né? A maior área, né, do tórax. Se eu dividir aqui no meio, ó. Isso aqui é maior do que isso? Sim. Muito maior. Né? Muito maior. Então, o cara tem um cardiomegalia terrível. O cara já tem alguma coisa na válvula. O cara tem aqui uma crosta da aorta enorme. Pessoal, dá para ver aqui até umas calcificaçõezinhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver que tem umas áreas mais hiperdensas, ó. Hiperdensas. Dá para ver. Tá vendo? Isso aqui é calcificação, tá? E esse cara tem esternorrafia também, ó. Tem esternorrafia aqui também, ó. Ele já fez uma cirurgia. Não é brinquedo não, viu, pessoal? A galera, muitas vezes, cara, é tão miserável que não sabe nem o que fez. Só não entende. Só sabe que tá vivo ali, mas não sabe nem o que fez. Oi. Num filme radiográfico, o marca-passo ele é visualizado fora do coração, né? Não sei se tem alguma imagem. Ele fica mais ou menos aqui. Ele fica como se fosse um negócio assim que eu tô desenhando, tá? E você vê uns fiozinhos aqui, tipo, indo para o átrio e para o ventrículo. Você vê uns fios assim. A gente pode colocar já no Google aqui para mostrar para vocês, né? Raio-x, marca-passo. Vamos ver aqui. Ó, bonitinho. Tá aqui o marca-passo. Deixa eu aumentar aqui. Ó, marca-passo, tá vendo? Ó, saem uns fiozinhos, né? Então, assim, cada vez mais existem marca-passos mais modernos, né, que inclusive podem entrar na ressonância magnética. Os a partir de 2015, alguns podem, tá? Então, assim, isso é importante para a gente, até no contexto de ressonância, né? Porque antes de 2015, os que as pessoas têm não são compatíveis, tá? A pessoa teria que trocar o marca-passo para poder entrar, tá bom? Continuando aqui, galera. Continuando. Deixa eu... isso aqui é interessante, pessoal. Isso é bem interessante, tá? Isso aqui, ó, esse sinal do duplo contorno, né, é porque o átrio esquerdo aumenta tanto de tamanho que ele faz esse sinal aqui de duplo contorno. Isso aqui tem relação com o átrio esquerdo, galera. Um negócio muito louco, né? Muito louco, porque o átrio esquerdo, ele tá atrás. Mas só que ele cresce para trás e para os lados, entendeu?
A aurícula está aqui, ó. A aurícula está aqui. Mas ele cresce para trás e para os lados. Então, você vê a sobreposição do átrio esquerdo com o átrio direito. O átrio direito é esse daqui mais externo. Vocês estão vendo esse negócio dessa linha branca aqui? É porque o átrio cresceu tanto que ele está fazendo isso, tá? Então, só para vocês saberem que às vezes existe isso, tá certo? Então, mais cardiomegalia para vocês, né? E aí, pessoal, uma coisa interessante é isso aqui, ó. É que vocês podem também, dependendo da topografia dessa parte metálica, dizer se a válvula mitral, se ela é aórtica ou tricúspide, tá? Não vou cobrar isso jamais de vocês, tá? É só para vocês saberem que isso aqui é uma válvula mecânica, metálica, tá? Existem válvulas metálicas e válvulas biológicas, tá? As biológicas geralmente são feitas a partir do porco, né? Você pega o porco e tira a válvula dele e aí você implanta numa pessoa, tá certo? Deixa eu ver o que mais. E aí finalmente chegamos na parte da tomografia, tá? Então, assim, tomografia, pessoal, agora é o último esforço que eu peço para vocês, tá? O último esforço da aula, mas é tranquilo, é rápido, tá? Esse corte aqui, pessoal, qual é esse corte? Qual é o plano? Transverso. Axial. Axial, o termo correto é axial, tá, pessoal? Então, na tomografia, na ressonância e no raio, na tomografia e na ressonância, os 3 planos são axial, coronal e sagital, tá? Não tem outro nome, não dá para dizer isso ou isso, não. Ou ele é axial, coronal, sagital, tá? Na tomografia e na ressonância. Quando eu vou para o ultrassom, aí eu posso dizer que é longitudinal ou transversal, beleza? É só para não confundir transversal com axial. Na verdade, eles são muito semelhantes, mas não são iguais, tá? Porque o transversal é uma transversal do órgão, ele é em relação ao órgão. O axial é em relação ao corpo inteiro. Por exemplo, o corpo vertebral, né? Você corta perpendicular ao corpo vertebral, tá? Então, essa é a diferença. Então, isso aqui é um corte axial, um plano axial, tá certo? Eu estou aqui, pessoal, no pescoço. Estou aqui no pescoço, pegando aqui a cabeça do húmero, tá? Então, tá aqui a cabeça do húmero, a clavícula, tô vendo um pouquinho de clavícula aqui. Isso daqui, pessoal, essa área aqui, traqueia, tá? Acima da traqueia, isso aqui, essa areazinha aqui, isso é a tireoide, tá bom? Veia jugular, tá certo? E aí, beleza, finalmente eu vou baixar aqui o nível, tá? Vamos baixar. Chegamos no manúbrio external. A partir daqui, eu estou no mediastino, tá? Cheguei no mediastino, a partir do manúbrio external, tá certo? Ao nível do manúbrio external, pessoal, eu tenho as 3 Marias, que a gente viu bem direitinho lá na neuro, vocês lembram? Do tronco braquicefálico, né? Tronco braquicefálico, né? Que vai bifurcar carótida comum direita e subclave direita, tá bom? A carótida comum esquerda e a subclave esquerda, tá? Eles estão aqui. Isso aqui, ó, é a veia braquicefálica, que vai entrar na veia cava superior, tá? Então, eu vou descer um pouquinho mais. Desci um pouquinho mais. Não tô vendo mais as 3 Marias, eu cheguei no arco aórtico. Para cá, anterior, se eu baixar um pouquinho mais, vou encontrar a aorta ascendente. E se eu baixar um pouquinho mais, eu vou ver aqui mais ou menos a aorta descendente. Isso aqui é a crossa. É a crossa da aorta, tá? E aqui, veia cava superior. Então, aquela veia lá, broncocefálica, ela tá entrando aqui, tá certo? Na veia cava superior. Desci um pouquinho mais, ó, o que aconteceu? A aorta ascendente, a aorta descendente. Estão acompanhando? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Qual é essa estrutura aqui escura que tá aqui no meio, galera? Essa estrutura escura? Traqueia. E aqui, pessoal, provavelmente é a topografia de esôfago, tá? O esôfago, a gente pode ter um pouquinho de gás, pode nem ter, tá? Vamos descer mais um. Finalmente, a traqueia vai se dividir, tá? Estão percebendo? Ela vai se dividir.
Ainda não se dividiu, mas vai se dividir, tá? Vai ser brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo, tá? Aqui a aorta ascendente, a aorta descendente, e aqui a artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar. O tronco é essa parte aqui mais anterior, e vai bifurcar aqui em tronco, né, pro ramo da artéria pulmonar esquerda, e um pouquinho abaixo, mais um abaixo, vai bifurcar em artéria pulmonar direita, tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Pessoal, quando o paciente tem trombo, vocês já ouviram falar de TEP, tromboembolismo pulmonar? Vocês já ouviram falar disso? E se vocês ouviram falar, porque é uma coisa que está tendo muito no COVID, tromboembolismo pulmonar. A pessoa faz um trombo, tá? E o trombo, ele oblitera justamente aqui o tronco, né? Ele vem aqui, impacta aqui, exatamente, impacta aqui, tá? E a pessoa morre, pessoal. Se for um trombo grande, a pessoa morre. Se eu tiver um trombo aqui na artéria pulmonar direita, onde eu coloquei aqui, não tem jeito não. É um negócio, assim, muito, muito catastrófico, né? Se for um pouquinho mais distal, né, em algum subramo, aí tudo bem. Aí é uma coisa menos ruim, mas sempre ruim, tá? Então, no COVID, o COVID dá muito trombo nessa região, tá certo? Então, aqui na artéria pulmonar, justamente na bifurcação. Geralmente, bifurca primeiro, vai a artéria pulmonar esquerda, e um pouquinho mais embaixo, vai a direita, tá? E aí, pessoal, finalmente a gente chega no coração. Essas são as câmaras, tá? Finalmente, coração, ó. Qual é a câmara que está mais do lado direito? Átrio direito. Direito. Qual é a câmara que está mais anterior? Ventrículo direito. Lembra da facada, né? Lembra da facada aqui, ó. Ventrículo direito, né? Qual é a câmara que está mais lateral? Lateral. Ventrículo esquerdo. E qual é a câmara que está mais posterior? Átrio esquerdo. Perfeito. Olha só, o átrio esquerdo, pessoal, quando ele cresce, além dele, aqui atrás, ó, mais ou menos aqui nessa topografia, que tá pequenininho, tá? Às vezes não dá nem para ver direito. Aqui tá passando esôfago. Geralmente o esôfago, ele é paramediano esquerdo, tá? Ele fica mais ou menos aqui, tá? Quando o átrio esquerdo cresce, pessoal, ele às vezes cresce assim, ó. Ele cresce tanto para trás como para os lados. Aí ele pode dar aquelas linhas a mais numa radiografia, tá? Só para vocês saberem, tá? E aí, assim, isso aqui é para vocês fixarem o que a gente falou. Fixar o que a gente falou. Ó só. Legal, porque a gente colocou aqui um raio-x de tórax com uma tomografia num plano coronal, para você ver o que você realmente está mais ou menos associando, né? Então, assim, ó, qual é essa câmera azul, ó? Essa mesma aqui, tá? Qual é? O átrio? Direito. Aqui a gente não está mostrando direito, mas por aqui estaria o hilo, né? O hilo estaria por aqui. Esse vaso aqui que está passando aqui, qual é? Veia cava superior. Veia cava superior. Essa curvatura aqui, ó, quem faz? Arco É o arco da aórtica. Arco aórtico. Aqui, aurícula, e aqui ventrículo esquerdo, tá? Pessoal, a aula, o fundamental é vocês saberem isso, tá? Porque vocês vão ser arguídos a vida toda de vocês. Não é nem outra pessoa, não, vocês mesmo. Vocês, meu cara, não sabe que tá normal isso aqui. Então, assim, saibam identificar o que é uma silhueta normal e o que é uma silhueta alterada, tá? E aí, pessoal, eu não mostrei aqui para você, não falamos disso nessa imagem, mas eu vou voltar aqui só para falar. Vocês acham que esse coração tá do tamanho normal? Desculpa, eu voltei demais aqui. Vocês acham que esse coração tá do tamanho normal dessa criança? Tá. Eu acho que tá também. Eu acho que tá? Mas, assim, há quem diga que tá um pouco aumentado. E eu vou dizer qual é o problema de você avaliar um coração de uma criança
exatamente nessa situação onde ela se encontra. Ó. Pessoal, é o seguinte, você acha, ele é um bebê, tá? Um bebê. Você acha que o bebê, você diz assim, bebê, fique agora sentado, sente aí, tá? Fique sentadinho, tranquilo, né? Postura, né? Abre as escápulas, bebê, abre as escápulas, né? Sustenta o ar, inspira, vamos. Agora, espera. Tu acha que é assim? O bebê faz um raio-x? Claro que não, né? O bebê, cara, não sei se você percebe aqui, isso aqui é a mãe que deve estar pegando aqui na cabeça do menino, né? Para o menino, né? Fica quieto, um negócio assim, entendeu? E aí, como é que é feito o exame de bebê? O bebê, ele fica deitado, imagina isso aqui é o bebê, tá? Ele fica deitado na cama, tá? Ele deita na cama, vai, o bebê se foi, tá? Então, o bebê deita na cama, tá? Aí, o que a gente faz? A gente coloca a película embaixo do colchão, e vem um raio-x portátil e faz a aquisição a pé. Então, bebê geralmente faz a aquisição AP, antero-posterior, porque ele não tem condição de se sentar, de ficar em pé. Não tem. Então, geralmente, você coloca a película embaixo do colchão e ele é adquirido aqui em cima, adquire antero-posterior. E isso vai acontecer com pacientes também que têm dificuldade de mobilidade, por exemplo, um paciente entubado, tem um tubo na garganta do cidadão. Você não quer mexer nesse paciente, porque existe o risco de você ter que reentubar o paciente. Com a manipulação, sai o tubo e ele fica sem oxigenação. Então, pacientes de UTI geralmente fazem um exame em AP. Geralmente faz AP. Assim como o bebê. São as duas situações que geralmente você pede AP. E nessas situações, você não analisa a área cardíaca, tá? O objetivo não é analisar a área cardíaca aí. Tá bom? O objetivo, geralmente, é o objetivo de ver pulmão. Você está cogitando, e geralmente, por exemplo, em bebê, os principais motivos que levam o bebê a ficar internado imediatamente após o parto é justamente pulmão, tá, pessoal? É muito raro ser doença de coração. Quando é doença de coração, a gente não vai resolver no raio-x, a gente vai fazer um eco. O eco, ele vai te dizer muito mais se tem transposição de grandes vasos, existem várias variações da implantação dos vasos, alguns distúrbios de rotação do coração, tá? Isso aí o raio-x não vai ajudar em nada, seria o eco mesmo, tá? Ou mesmo a ressonância magnética, que te diria com maior probabilidade de acerto, você veria tridimensionalmente, poderia reconstruir, tá certo? Então, por isso que a gente faz tranquilamente para o bebê AP e não fica com peso na consciência, tá? Assim como o paciente de UTI que a gente não quer mobilizar. Se o paciente estiver entubado, a gente não mexe nele, não. Tá certo? E era isso a aula hoje, pessoal. Espero que tenha sido tranquila, que vocês pensem... Foi ótimo, Esther. Boa, Arthur. Obrigada, querido. Valeu, Rian. Foi muito bom, Esther. Obrigada, Lezinha. Professora, a senhora passa o link dessa aula para a gente assistir de novo? Sim, querido, sim. Vou passar, viu? Já vou baixando aqui. Assim que eu finalizo, aí ele demora assim, uns 15 minutinhos para mandar para o meu e-mail, aí eu já vou baixar, viu? E o slide, né? Foi ótimo, mas deu saudade de um neuro, viu? Não, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Próxima semana a gente faz uma revisão show de bola para vocês saírem assim, experts em raio-x. A galera vai tirar dúvida com vocês. Eu acho pouco. Eu acho que vocês vão saber mesmo tirar dúvida do povo. Galera lá no internato, vocês assim, rodando, vocês estão sem ver nada, assim, passando no hospital, assim, o raio-x de tórax, que é a silhueta, o pessoal começa a escutar, ó. Esse menino aí se garante. Galera, pois tudo de bom para vocês, viu? Até a próxima aula. Tchau, tchau.